Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória. Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, que está aqui no livro de Deuteronômio. Vamos ler aqui a partir do capítulo 27, a partir do versículo 11 em diante. Depois a gente vai vamos pular um pouco aqui por 28, capítulo 28, tá? E depois a gente vai entrar aqui por capítulo 11, tá? Do versículo 13. E depois por versículo 26. E depois a gente vai entrar aqui em Josué, capítulo 8, a partir do versículo 30. E depois, meus irmãos, a gente vai lá para o livro de João, capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana. Amém? Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra. Vamos deixar Deus falar aos nossos corações, vamos deixar Deus nos ensinar um pouco a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o livro de Deuteronômio, para que a gente venha entender um pouco a palavra. Vamos para o capítulo 27 de Deuteronômio, a partir do versículo 11. Essa mensagem é um tema: saia do monte Ebal e venha para o monte Gerizim. Saia do monte da maldição e venha para o monte da bênção. Amém? Vamos aqui para o capítulo 27, versículo 11. As maldições que serão lançadas no monte Ebal. E Moisés deu a ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houver passado o Jordão, estes estarão sobre o monte. Monte Gerizim, para abençoares o povo, Simeão, Levi, e Judá, Isacar, e José, Benjamim. Estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal. Ruben, Gade, Azer, Zebulon, e Dan, e Naphtali. E os levitas se prostrarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação ao Senhor, a obra da mão do artífice, e puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá amém. Maldito aquele que despreza o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que arranca o termo do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o que é cego, erre do caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém.
Maldito aquele que se deita com a mulher de seu pai, quando descobriu orelha de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deita com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deita com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deita com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que toma suborno para matar a alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirma as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Meus irmãos, Moisés, ele falou para o povo, quando o povo chegasse até a terra prometida, ia ser separado 6 das 12 tribos, e iam para o Monte Ebal, e iam falar sobre as leis de Deus, sobre aquele lugar, das maldições. Tudo que o povo fosse desobediente à voz do Senhor, quando entrasse na terra prometida, onde Deus prometeu, uma terra onde manda leite e mel, Moisés fala para todo aquele povo, olha, quando entrarem na terra prometida, 6 das 12 tribos, 6 vão para o Monte Ebal, e 6 vão para o Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Meus irmãos, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, eles ficavam um próximo do outro. Amém, meus irmãos? Agora vamos aqui para o versículo, capítulo 28, depois a gente vai entrar na palavra, na mensagem. Agora a gente vai falar sobre as bênçãos do Monte Gerizim. Essa mensagem que eu trouxe sobre capítulo 27 de Deuteronômio, fala todos os mandamentos do Senhor que foi dado a Moisés, foi escrita pelo dedo do Senhor nas tábuas, e foi dado a Moisés, para Moisés ter falado para o povo. O que aconteceria? Quando o povo desobedecesse a Deus, quando o povo fosse desobediente, esses 6 das 12 tribos que foram separadas para o Monte Ebal, ia subir até o Monte Ebal para falar todas as maldições ali que o povo estava fazendo, que entristecia o coração de Deus, toda desobediência a Deus. Então ali, o que o povo fizesse, criasse escultura, imagem, desejasse a mulher do próximo, tramasse contra a vida do próximo, tinham que ser lançados ali no Monte Ebal. Tudo que era de ruim, todas as maldições, todos os pecados, toda a desobediência perante a Deus, depois que Deus cumpriu de ter colocado eles na terra onde Deus prometeu a eles, e a partir dali, Deus fala com ele, olha, se vocês desobedecerem, se vocês criarem a imagem, se vocês se prostituírem, se vocês matarem o próximo, todos os 10 mandamentos, se desobedecessem, era para ser lançado ali no Monte Ebal. E esses 6 iam falar todos os pecados, toda a má conduta, toda a desobediência. E os levitas iam repetir a mesma coisa, de joelho e de forma
de canção para que pudesse ficar cravado no coração do povo. Agora vamos aqui para o capítulo 28 de Deuteronômio. As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. E será que ouvirde a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouviste a voz do Senhor teu Deus. Bendito será a tua cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarão contra ti, ferindo diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo no teu celeiro, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como tem te jurado. Quando guardaste os mandamentos do Senhor, teu Deus, andareis nos teus caminhos, e todo o povo da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância e bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais. O Senhor te abrirá os seus bom tesouro, o céu para dar chuva e a terra do seu tempo para abençoar, e toda a obra das tuas mãos emprestarás, e muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer, e não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares por outros deuses. Andarás, pois, outros deuses para os servir. Essas são as bênçãos do Monte Gerizim. As bênçãos que aonde o povo obedecesse à voz do Senhor, o Senhor ia descer sobre eles. O Senhor ia abençoar em todas as suas áreas. O que era o Monte Gerizim, meus irmãos? O Monte Gerizim era uma montanha que ficava na Palestina, na região ao sul do vale, onde ficava localizada a cidade de Siquém. Já o Monte Ebal, uma montanha que fica no mesmo vale, porém ao norte. O Monte Gerizim ele já ficava um pouco ao sul, e o Monte Ebal próximo, mais ao norte, só que ficava próximo, e no meio ficava uma cidade chamada Siquém. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, foi realizada uma importante cerimônia envolvendo as duas montanhas. E isso fez com que o Monte Gerizim passasse a ser frequente, chamado de Monte da Bênção. E o Monte Ebal foi chamado de Monte de Maldição. Meus irmãos, até hoje, no dia de hoje, o Monte Gerizim, ele fica ali, tem vegetação. Você olha, no dia de hoje, ainda tem ali uma plantação, tem árvore, tem... E o Monte Ebal, ele é seco, só tem pedra. Amém, meus irmãos?
E no final de um discurso de Moisés, em que ele sobe em inspiração divina, ele falou sobre a importância e a obrigação do povo de Israel de amar o Senhor e obedecer a sua lei. O líder apontou para o horizonte em direção a Gerizim, ao Monte Gerizim e ao Monte Ebal. Então ele disse aos israelitas que quando eles entrassem na terra prometida, bênção deveriam ser proferida sobre o Monte Gerizim e a maldição deveria ser proferida sobre o Monte Ebal. Moisés ainda deu mais instrução sobre como deveria ser a liturgia em Gerizim e Ebal. Por exemplo, Moisés ordenou que 6 tribos de Israel se prostrassem no Monte Gerizim. E essas 6 tribos deveriam pronunciar as bênçãos que seriam derramadas por seu Deus. Que seria derramada por Deus sobre a vida deles. Em resposta à obediência do povo. Se o povo obedecesse, Deus ia abençoar eles de uma forma tremenda. E lá no Monte Gerizim ia ser pronunciado as bênçãos que eles receberam, as vitórias, as conquistas. E as outras 6 tribos restantes deveriam ir ao Monte Ebal e pronunciar as maldições que sobreviriam em caso de desobediência. Quem são essas 6? Você pode até me acompanhar, que está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 27, no versículo 12. No 12 e no versículo 13. Quando houver de passar do Jordão, estes estarão sobre o Monte Gerizim, para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Esses são os 6 que iriam pronunciar as bênçãos do Senhor sobre o Monte Gerizim. E estes que estarão, versículo 13, e estes estarão para amaldiçoar sobre o Monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Esses deveriam relatar sobre o Monte Ebal a desobediência do povo perante ali ao Senhor. Em seguida, os levitas tinham que recitar uma série de maldição ao povo, denunciando o pecado cometido contra o Senhor ou contra o próximo. A proclamação trazia 12 maldições sobre 12 categorias de delito que incluíam até mesmo o certo pecado que porventura fosse cometido em segredo. Aqui a gente analisando essa mensagem, meus irmãos, uma coisa que entristece muito o coração de Deus é a gente amaldiçoar o próximo, a gente querer derrubar o próximo, a gente desejar a mulher do próximo, a gente querer fazer as coisas em oculta para atrapalhar a vida do próximo. O que eu acho interessante é porque Deus ele já nos ensina desde o Antigo Testamento até o Novo o caminho que a gente tem que seguir. Porque aqui no versículo 11, a partir do versículo 13, fala os benefícios da obediência. E a partir do versículo 26, de Deuteronômio 11, fala as bênçãos e a maldição. Vou entrar aqui um pouco, voltando aqui no capítulo 11 de Deuteronômio, a partir do versículo 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e maldição. As bênçãos quando ouviste os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém,
a maldição se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviarem do caminho que hoje vos te ordeno, para seguir outros deuses que não consistes. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habita na campina, defronte de Gigal, junto aos cavalhares de Moroé? Porque passares o Jordão para entrardes, possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e possuireis nela e habitareis. Tendes, pois, cuidado em fazer todos os seus estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Olha como Deus ele é tão maravilhoso, porque nesse tempo, mas o povo vai falar, não, mas o povo a gente faz parte. Todos que são chamados, todos que são escolhidos, fazemos parte da descendência de Jacó. Porque Jacó foi mudado o nome de Jacó para Israel. Todo aqueles que é escolhido para fazer a obra faz parte da família de Jacó, que foi mudado o nome para Israel. Fazemos parte, os escolhidos, eleitos do Senhor Jesus Cristo. Agora, os benefícios da obediência. Preste atenção agora, meus irmãos, porque é uma mensagem. Você pode até dizer, não, meu irmão, mas essa mensagem aí já é no Antigo Testamento. Mas hoje a gente já não está mais pela lei, estamos pela graça. Mas, meus irmãos, a obediência faz parte tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Hoje eu quero dizer para você, hoje a diferença desse tempo é que esse povo, quando eles erravam, eles poderiam ir, eles iam ao Monte Gerizim e o Monte Ebal, os 6 escolhidos e os 6 que o povo chegava, olha, foi acontecido isso, e ali eles iam escrevendo, separava os 6 para ir para o Monte Ebal e os 6 para o Monte Gerizim. As bênçãos que vinham tinham que pronunciar no Monte Gerizim também. E as maldições que vinham, a mão do Senhor quando pesava sobre eles, tinham que ir até o Monte Ebal. A diferença é que hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que pagou um alto preço pela nossa vida, a gente não precisa ir até um certo lugar para falar com o papai. Hoje, aonde você está, você pode se ajoelhar e falar todos os seus pecados para Deus, abrir seu coração e pedir perdão. Irmão, mas aquele tempo o povo ia lá. Hoje a gente se ajoelha, a gente ora, Deus ele perdoa. Só que tem as consequências. Uma coisa que você não pode esquecer é as consequências da sua desobediência a Deus. Qual é a nossa vantagem perante o povo antigo? Que naquele tempo eles tinham que se expressar e falar para o que foi feito para os da tribo, que iam até o Monte Ebal, e as 6 que era ao Monte Gerizim. Hoje não. Hoje você, aonde você está, você pode pedir perdão, você pode se consertar com Deus, você pode pedir para Deus, Senhor, muda meu coração, Pai, eu não quero mais fazer isso, só que é mais forte do que eu, mas tira isso de mim. Hoje a gente tem o privilégio de se ajoelhar e pedir perdão e não fazer mais aquilo que a gente fazia. A diferença é que naquele tempo eles viviam o tempo da lei. Tinha os mandamentos, os 10 mandamentos. Se desobedecesse, porque Deus prometeu. Deus livrou aquele povo de várias situações. Deus ele deu a vitória para aquele povo desde o tempo de Moisés.
E Moisés fala para eles: quando vocês entrarem na terra prometida, que Deus prometeu e deu a vocês, vocês se desobedecer, tem que ir até o monte Ebal. Os 6 escolhidos. E os 6 escolhidos vão para o monte Gerizim, o monte da bênção, pronunciar todas as bênçãos que Deus deu. Agora vamos aqui para o capítulo 11, versículo 13. Os benefícios da obediência. Preste atenção. E será que se diligentemente obedecer os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, e temporá a seródida, para que escolha o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva do teu campo aos teus gado, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, que vosso coração não se engane, e vos se desvieis, e servais a outros deuses, e vos se inclineis perante a eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche os céus e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai por sinal da vossa mão, para que esteja por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai os vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreveis nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais. Dá-lhe-ei como os dias do seu céu sobre a terra, porque se diligentemente guardaste todo este mandamento que vos ordeno para guardaste, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a eles vos achegaste, também o Senhor diante de vós lançará fora toda estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso termo. Ninguém subirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisar o vosso terror e o vosso temor, como já tenho dito. Então o Monte Gerizim, meus irmãos, ele possuía 940 metros de altitude acima do nível do mar. O que é interessante é que o Senhor, ele nos dá toda uma instrução. Até nos dias de hoje a gente tem a palavra do Senhor para nos direcionar para o caminho certo, o caminho reto. O Senhor prometeu a esse povo entrar na terra prometida. O que foi que Deus prometeu para mim e para você se a gente obedecer e ser fiel a Ele? Entrar no reino dos céus. A diferença é que na terra que mana leite e mel, o povo pecou, o povo ia ter o pecado ali. Mas a gente é tão abençoado por Deus, porque a terra que Deus nos prometeu não vai ter pecado, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter fome, não vai ter sede.
a terra que Deus nos prometeu para que a gente possa ser obediente à voz dele, os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele é tão maravilhoso porque muitos não entendem cada passo de Jesus, cada cura de Jesus nos ensina uma coisa. Ele cura de uma forma, outro ele vai até lá curar, outro ele não precisa, a pessoa já é curada lá. Outro ele curou obedecendo. Outro ele vai curar, que nem um cego de Jericó, ele está passando. Se você abrir seu coração e chamar por ele, ele entra e cura. Outro ele já vai até você, que nem o paralítico do tanque de Betesda. O que eu quero dizer para você é, Deus prometeu para mim e para você a terra prometida, entrar no reino dos céus, estar junto com o papai. Só que muitos hoje não entendem, meus irmãos, que a nossa caminhada aqui é para o caminho que o Senhor prometeu para a gente entrar no reino dos céus. Só que muitos pensam que servir a Deus é enganar o próximo. Só que nessa mensagem, o Senhor nos ensina que não podemos enganar o próximo, tramar contra a vida do próximo, tirar da vida do próximo. E muitos estão fazendo totalmente diferente. Não é porque está no Antigo Testamento, mas isso aqui não agrada o coração de Deus. E para que você venha ter direito, poder entrar no reino dos céus, você tem que obedecer o que Jesus nos ensina. Porque Jesus, ele diz assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus também diz, amai o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus ele traz algumas coisas do Antigo Testamento para nos ensinar. Que hoje, pela lei, meus irmãos, a gente já não estava mais nem nessa terra, já tinha sido destruído, que nem Sodoma e Gomorra. Porque se você analisar a prostituição, o pecado está muito maior do que daquele povo, que nem da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas hoje, Jesus nos deu esse privilégio de poder orar, de poder clamar, de não precisar subir ao Monte Ebal, nem precisar subir ao Monte Gerezim, mas sim aonde você está, você fazer um concerto, aceitar Ele, pedir, Pai, perdoa minhas falhas, Pai, perdoa meus pecados, Pai, escreve hoje meu nome no livro da vida. Senhor, que hoje eu venha fazer uma aliança com o Senhor e o Senhor venha fazer uma aliança comigo. Meu Pai, apague, Pai, o meu nome do livro do acusador e escreve o meu nome no livro da vida. Porque Moisés, ele foi bem claro, dando direcionamento para que o povo, quando entrasse, se o povo quisesse ser abençoado por Deus, o povo tinha que obedecer. Porque uma coisa que desagrada, meus irmãos, o coração de Deus é que desde o Antigo Testamento até o Novo, o povo ainda continua idolatrando outras coisas. E hoje, sabe o que o povo está idolatrando mais? O rei Mamon. E quem é o rei Mamon? O próprio Satanás. Estão misturando, trocando as mensagens do Senhor, não estão mais pregando a salvação, não estão mais pregando, por quê? Porque não vai dar lucro, não vai trazer dinheiro para ele. Porque tem até uma jovem no dia de hoje, que ela falou claramente no vídeo dela que ela não prega mais a palavra, porque ali não tem visualização, ali não dá lucro. Então ela vem com aquelas mensagens de coach, mensagens de autoajuda. E até nos dias de hoje, estão se desviando da palavra, estão se desviando do Senhor. Até hoje tem pessoas que, entendam uma coisa,
Até hoje tem pessoas que acreditam em Maria, mas não acreditam em Jesus. Até hoje tem pessoas que acham que Maria intercede por nós. Não. Maria, entenda uma coisa. Maria, eu já mudei até a mensagem de novo. A Maria, ela foi agraciada. Ela entenda uma coisa, ela foi agraciada. Ela foi uma mulher escolhida para trazer Jesus sobre essa terra. Mas depois que Jesus nasceu, Maria viveu uma vida dela normal como qualquer outra mulher. Teve outros filhos. Quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus, não é Maria. E até hoje tem pessoas que acreditam em Maria. Maria não pagou um alto preço. Maria não foi surrada. Maria não subiu no madeiro. Maria não foi pregada no madeiro. Maria não foi cuspida. Maria não foi traída. Não foi Maria que suportou uma dor imensa, tão grande, para levar em si os nossos pecados, não. Foi Jesus. E Jesus, ele é bem claro quando ele fala: eu vou para o céu, eu vou ao lado do meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. O meu Espírito vai estar sobre vocês. E muitos hoje, eu conheço pessoas que acreditam em Maria, mas não acreditam em Jesus. Ai, porque ela é mãe de Jesus, sim. E quem era Jesus? O próprio Deus, que pagou um alto preço e levou por si os nossos pecados, as nossas dores. E acredito, então, até no dia de hoje tem pessoas se desviando da palavra do Senhor. O Senhor, entenda uma coisa, como eu sempre venho dizendo, o Senhor, ele não divide, meus irmãos, é tão perigoso isso, porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Como eu já trouxe em outros vídeos, até quando João está na ilha de Patmos, que ele é levado em visão ali, e o Senhor vai mostrar tudo para ele. Quando ele vê um ser reluzente ali, um homem brilhoso, ele se prostra diante daquele anjo. E o anjo, automaticamente o anjo fala para ele: olha, te levanta, porque eu sou teu servo. O que o anjo quis dizer? Olha, não se ajoelha perante a mim, não. Só pode se ajoelhar perante a Deus. Não faça isso. Porque o Senhor não se agrada. O Senhor, uma coisa eu quero dizer para você: o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Nem na terra, nem no céu, nem no inferno. Com ninguém o Senhor divide. A glória só pertence a ele. E em seguida, os levitas tinham que recitar uma série de maldição ao povo, denunciando os pecados cometidos contra o Senhor ou contra o próximo, proclamando, trazia 12 maldições sobre 12 categorias de delito, que inclui até mesmo os certos pecados que porventura fosse cometido em segredo. O que acontecia? Quando ia os 6 de cada tribo, os levitas, eles tinham que repetir a mesma mensagem em forma de canção, de louvor, para que o povo entendesse melhor a mensagem, ficasse cravada no seu coração, para que não viesse esquecer. Então, todo o povo deveria responder solenemente com um amém, indicando publicamente que israelitas estavam reprovando aquelas práticas pecaminosas. E no fim do discurso de Moisés, reiterou a cerimônia que deveria ser celebrada em Gerezim e em Baal, com as conhecidas palavras: os céus e a terra,
tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, 19. A cerimônia, meus irmãos, do Monte Gerizim e do Monte Ebal foi finalmente realizada por Josué, conforme a instrução de Moisés. A gente já vai entrar aqui no livro de Josué, capítulo 8. Por causa desse contexto, o Monte Gerizim ficou conhecido como significando o Monte das Bênçãos, enquanto o Monte Ebal foi chamado de Monte das Maldições. Vamos lá para o livro de Josué, capítulo 8. Porque quando Moisés não entrou na terra prometida, isso foi antes do povo entrar. Essa cerimônia aconteceu ali com o povo, que quando eles entrassem, essa cerimônia foi pronunciada por Moisés. Deus direcionou a Moisés. Moisés fala para o povo: bota todos os meus mandamentos para ele, Moisés. Se eles obedecerem a minha voz, se eles obedecerem, ser obediente, não adorar outros deuses, não buscar pecado no mundo, eu vou descer sobre eles bênção, Moisés. E se eles pecarem, Moisés, eu vou descer maldição sobre esse povo. E as bênçãos vai ser pronunciada no Monte Gerizim, e as maldição vai ser pronunciada no Monte Ebal. Mais uma vez eu quero dizer para você: saia do Monte Ebal e venha para o Monte Gerizim. Saia do pecado, saia do adultério, saia de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus e vem para o Monte Gerizim. O Monte Gerizim é onde você vai ser uma pessoa obediente, vai servir a Deus, vai cumprir o seu chamado e as bênçãos vão vir sobre a sua vida. Por que se você sendo filho obediente, por que você acha que Deus não vai lhe abençoar? Porque Jesus fala: quem é o pai, por mais perverso e malvado que o filho pede pão, ele vai dar pedra? Por que se você obedecer na voz de Deus, Deus lhe abençoa, você sendo sincero, você cumprindo tudo que Deus lhe mandou, que Jesus lhe ensinou, fazer a obra, pregar a palavra, por que você acha que Jesus não vai lhe abençoar? Por quê? Jesus, ele é pai, ele não é padrasto. Ele ama seus filhos. Eu vou dizer uma coisa para você: por que Satanás tem tanta raiva dos escolhidos do Senhor? Porque Jesus, ele nos ama tanto, 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 que ele deu sua própria vida pela nossa. O Pai deu sua própria vida pelos filhos. É por isso a raiva de Satanás. Por mais falho que a gente por mais falho, entenda uma coisa, preste muito atenção nessa mensagem. Olha, para você dizer: Jesus me abandonou, Jesus não me ama, Jesus, ele te ama tanto, tanto. Por mais falho que você ele te ama. Satanás só errou uma vez, só pecou uma vez, e não teve mais perdão para ele. Foi criado um inferno para ele ficar lá. E a gente, por mais falho, mas Jesus nos ama a si mesmo. E você jamais pode dizer a boca: Jesus me esqueceu, Jesus me abandonou e eu vou largar ele. Não é. Jesus nunca te abandonou. Se você está vivo, se você está respirando aí, é porque Jesus te ama. Não esqueça disso. Não é porque não veio algumas bênçãos sobre você que você está dizendo: Jesus me ama. Jesus, ele te ama assim. Porque hoje você acordou. Hoje você está respirando. Hoje você comeu, se alimentou. Hoje você bebeu água. Hoje você está com a sua família. Jesus, ele te ama. E você não tem noção o trabalhar de Jesus sobre a sua vida.
Dia após dia, segundo após segundo, Jesus ele está te livrando de várias situações, de várias armadilhas do inimigo. Vamos aqui para o capítulo 8 de livro de Josué. Que nem eu tinha falado, Moisés, ele não entrou na terra prometida. E quem cumpriu tudo isso foi já Josué. Já foi na direção de Josué. Já foi no comando de Josué. Porque Josué entrou junto com Caleb na terra prometida. Então Josué capítulo 8, tá? A partir do versículo 30. Josué edifica um altar e escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos seus filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre a qual se não moverá ferro, e ofereceram sobre estes holocaustos ao Senhor sacrificaram sacrifício pacífico. Também escreveu ali em pedra uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízos, estava de uma a outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, os estrangeiros, como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar, primeiramente, o povo de Israel, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenará, que Josué não lese perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Então Josué ele colocou um altar ali, de pedra, aonde ia ser feito tudo o que Moisés, usada por Deus, falou antes de entrar na terra prometida. E quando Moisés entra na terra prometida, Josué entra na terra prometida, ele fala para o povo tudo aquilo que o Senhor ordenou. Tudo que o Senhor falou para Moisés, Josué trouxe e colocou ali, porque já tinham vencido a cidade de Jericó, já tinham vencido a cidade de Ai, já tinham passado pelo Rio Jordão, então já estava entrando na terra prometida, a terra que manda leite e mel. E Moisés ali diz sobre o monte Ebal e o monte Gerizim, as bênçãos e a maldição que o Senhor ia descer sobre aquele povo. Se o povo fosse obediente a Deus, as bênçãos iam descer, iam ter vitória, ninguém ia atacar a cidade, não ia ter enfermidade, não ia ter doença, ia ter vitória, não ia ter fome, não ia ter seca. Mas se desobedecesse, o Senhor ia descer maldição sobre aquele povo. E foi o que aconteceu. O povo depois desobedeceu a Deus. Começou a se afastar de Deus. Começou a adorar outros deuses. E foi quando desceu sobre eles maldição. O Senhor permitiu vir sobre eles. Porque assim, quando a gente obedece, o Senhor, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está cuidando de nós. Mas quando a gente desobedece a voz, o que Deus nos ordena, Ele tira a mão dele e nos deixa andar solto. E aí é que o inimigo entra. O inimigo levanta um, o inimigo levanta outro. Então o que eu quero dizer para você, saia do Monte Ebal e venha para o Monte da Bênção.
E o que era esse Monte Gerizim, meus irmãos? Quando a gente vai aqui para a passagem da mulher samaritana, quando Jesus encontra ela ali no poço de Jacó, o que acontece? Jesus conversando com ela ali, e os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles queriam adorar Deus no templo. E os samaritanos queriam adorar Deus no Monte Gerizim, que até hoje ainda tem essa prática dos samaritanos de adorar Deus lá no Monte Gerizim, até nos dias de hoje. Vamos aqui por... Todavia, isso não impediu que os samaritanos continuassem adorando no Monte Gerizim no tempo de Jesus. Por exemplo, a adoração no Monte Gerizim era uma prática dos samaritanos. Inclusive, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, a mulher questionou Jesus sobre qual local apropriado para adoração, se devia ser no Monte Gerizim ou no Templo de Jerusalém, que ficava no Monte Sião. Jesus tratou de explicar para ela que o Deus Todo-Poderoso não era um tipo de divindade tribal, cuja presença estaria restrita apenas em um território. O que ele diz? Olha, Deus, ele não é uma estátua. Deus, ele não é uma imagem ali feita pela mão do homem, pela mão do artífice, não. Deus, ele não está só ali naquele lugar, não. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar. Ele ouve tudo, ele vê tudo. Ele não está só num lugar. E ao contrário disso, Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não importa, é porque muitos hoje pensam que Deus é aquele negocinho, botam até Jesus num crucifixo ali, vão ali, até no dia de hoje. Tem alguns lugares, algumas igrejas que tem um crucifixo ali e ficam adorando ali uma imagem de um Deus morto ali, de uma estátua ali. Jesus não está ali. Deus não está ali. O meu Deus da Bíblia, meu Jesus, ele ressuscitou. Ele não está ali, não. Aí muitos vão ali, ficam adorando, ficam coisando numa estátua, um negócio feita pela mão de um homem. E feita até pela mão de um homem pecador. Saia do Monte Ebal, venha para o Monte Gerizim. E entenda que Jesus, quando ele falou para a mulher samaritana, ele falou para ela, o Deus Todo-Poderoso, ele não está numa imagem. O que ele quis dizer? Você não precisa mais ir ao Monte Gerizim. Você não precisa mais ir ao Monte Ebal. Aonde você está, você pode se consertar, pedir perdão e falar de todos os seus pecados para Deus. E aceitar Ele novamente como seu único e suficiente Salvador pessoal. Você pode se reconciliar. Você pode ter uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele foi bem claro. E ele pagou um alto preço para que hoje a gente possa falar diretamente com Deus. A gente não precisa mais de intermediário, a gente não precisa mais de um irmão para falar com Deus. A gente pode falar com Deus diretamente. A gente pode abrir o nosso coração para se expressar com Deus. A gente não precisa mais andar
andar a distância para ir até o Monte Gerizim, até o Monte Ebal. Não. Porque Jesus ele já pagou um alto preço. Jesus hoje, ele quebrou tudo isso para que hoje a gente possa, nós mesmos, entrar na presença dele, buscar. Hoje eu quero dizer para você, Jesus ele te ama. Jesus ele tem um grande plano na tua vida. Aonde você está hoje, se ajoelha, ora, peça perdão, se reconcilia com Deus. Está travada a sua vida? Está por luta? Jesus ele quer mudar esse cenário. Porque no momento que a gente passa longe, desobedecendo a Deus, que a gente passa por algumas lutas, e tudo que Jesus está esperando é que a gente se aproxime, que a gente fale para Ele dos nossos pecados, que a gente fale para Ele tudo aquilo que entristeceu o coração dele. Hoje faça um concerto com o Senhor, porque o Senhor ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Porque muitos hoje acham que podem fazer as coisas escondido do Senhor, mas não podem fazer, porque nada sai do controle do Senhor, nada sai da visão do Senhor. O Senhor vê tudo, Ele ouve tudo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele ouve tudo ao mesmo tempo. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Então não adianta. O Senhor sabe até o que você fez, mas Ele quer que você fale. Talvez as tuas bênçãos estão travadas, talvez as tuas bênçãos estão trancadas. Porque Jesus ele quer mudar a tua vida. Não estou falando só de bênçãos materiais. Mas estou falando daquela mais importante, que é a presença dele na nossa vida. Porque nessa vida a gente pode ter tudo, mas se não tiver a presença dele, a gente não tem nada. Saia do Monte Ebal e venha para o Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Porque o Monte da Bênção, aonde Jesus está, bênção acontece. Aonde Jesus está, a paz reina. Aonde Jesus está, você recebe vitória. Aonde Jesus está, você está no caminho certo para caminhar para a salvação, ter a vida eterna. Eu quero finalizar que Paulo fala: sede imitadores de mim, que nem fui de Cristo. Está lá no livro de Coríntios. Sede imitadores de mim, que nem fui de Cristo. É uma mensagem que ela é do Antigo Testamento, mas muita coisa é trazida para o Novo. A obediência a Deus. Porque muito do Antigo Testamento, Jesus ele nos traz e nos ensina que nem amar o próximo como a nós mesmos. Que nem não desejar mal ao próximo. Não tirar do próximo. Ajudar os necessitados, aquelas pessoas que precisam, as viúvas, os órfãos. A única coisa que mudou é que hoje a gente pode entrar na presença do Senhor. Hoje a gente não precisa de um líder. Hoje a gente não precisa de líder para, através do líder, falar com Deus. Não, hoje a gente pode falar com Deus. Hoje a gente pode seguir o caminho de Jesus e entrar na terra que Deus prometeu para mim e para você, que é o reino dos céus. Atentamente, se obedecer a voz do Senhor, se obedecer os seus mandamentos. Jesus ele dá uma série de ensinamentos para que hoje eu e você venha obedecer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória em nome de Jesus.